e quem trabalha tem um presente bom, que é o 13º salário. Bom, se souber gastar, se não detonar tudo por conta e ficar só esperando receber para se aliviar, ou às vezes nem aliviar tanto, vai se dar bem. Caso contrário, eis a questão. Por isso, o professor Max Bianchi vem aqui falar com a gente. Ele é professor de administração do Centro Universitário de Brasília, é especialista em consultoria empresarial, e o professor Max Bianchi elencou algumas dicas para você gastar bem o seu 13º salário, para você aproveitar bem o seu 13º salário. Que negócio complicado, hein, professor Bianchi? É usar bem esse 13º salário. Bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, José Lacerda, bom dia, amados ouvintes, como estão? Tudo bem? A gente vai falar de um assunto bastante interessante, né, que é a questão do 13º. Você falou do Papai Noel, e uma das coisas que o Papai Noel nos traz nessa época justamente é o 13º, né? Quem é elitista, né, quem trabalha, normalmente tem emprego, recebe seu 13º e fica ansioso para receber, né? E claro, assim como a gente fica ansioso para receber, o comércio também fica ansioso para a gente receber. E aí começa a fazer uma série de armadilhas para a gente gastar. Tipo a Black Friday, que o pessoal chama de Black Fraud, né? Em alguns lugares. O que acontece? Tudo isso é para quê? Para a gente gastar nosso suado 13º salário, né? E o 13º salário, ele pode ser uma forma da gente equilibrar nossas despesas, né? Equilibrar a nossa vida financeira e poder viver melhor. Muita gente às vezes se endivida, né? Faz prestações, etc. E chega nessa época, aí vem aquele apelo, né, para comprar presente para todo mundo, né? Para não esquecer ninguém, etc. E a pessoa faz isso e às vezes ela sai até mais endividada do que ela estava. Né? É verdade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas, né? O que a gente faria com o 13º. Bom, aí vai depender muito de cada pessoa também, de como esteja cada pessoa, né, professor? Mas vamos lá, em linhas gerais. Comece aí com essas dicas. A dica número 1, por exemplo. Recebi o 10º, o que é que eu devo fazer? A dica número 1, e a melhor de todas, é para quem, dependendo, como você falou mesmo, dependendo da situação financeira de cada um, mas se você tiver algum tipo de dívida, seja principalmente cartão de crédito, cheque especial, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é quitar as dívidas, né? Priorizando as dívidas que têm juros mais altos. Porque os juros é um dinheiro que sai do bolso dela e não tem retorno, né? Você está literalmente dando para alguém esse dinheiro. E o que acontece? Essas dívidas, elas não só comprometem aquele mês, mas comprometem os outros meses também. Então, o principal uso para o 13º é justamente quitar as dívidas, priorizando as dívidas de juros mais altos. É interessante que a pessoa fala assim, é só um pouquinho, né? Às vezes a pessoa tem uma prestação pequena, mas aquela prestação ela diminui o salário dela nos próximos meses, né? Então, quer dizer, quanto mais ela puder quitar tudo, melhor. Isso. É claro, se ela estiver endividada, né? A gente vai falar de cada, vamos dizer assim, de cada tipo, de cada forma que a pessoa pode estar, né? Primeiro, se ela estiver endividada, primeira coisa é quitar as dívidas, tá? Para apagar aqueles incêndios ali, né? Tem um incêndio aqui, um incêndio ali, outro incêndio ali, 3, são pequenininhos, mas vamos apagar logo esses incêndios, né? Resolver isso aqui. Não é isso? É verdade, às vezes é exatamente isso. Às vezes é melhor até, mesmo que a pessoa fale assim, mas é pouquinho só, né? Deixa rolar, eu consigo, vou pegar essa expressão e fazer outra coisa. Isso aí é principal porque a melhor aplicação que a pessoa for fazer, ela vai dar menos do que os juros que ela com certeza está pagando. Isso aí né? Quem deve paga muito mais porque ele tem que pagar para a pessoa, tem gente ganhando dinheiro em cima dela, seja o banco, seja outra pessoa. Então, com certeza, primeiro é pagar as dívidas. Mesmo os pequenos incêndios, como você falou, colocou. E ali já está olhando para ele ali, aquele montão, aquela pilha do início do ano, né? IPVA, é verdade. Prestação da escola. Se você conseguiu quitar as dívidas, a segunda coisa justamente é essa, é a gente pagar as dívidas do início do ano, né? O IPTU, IPVA, matrícula escolar.
essas coisas, esses gastos frequentes que sempre tem no início do ano e que muitas vezes a pessoa se endivida até para poder pagar, né? Eu tenho que pagar o IPVA, fazer isso, tem que fazer. Aí, em vez de pagar à vista o IPVA com desconto, né, paga em prestações, em vez de pagar o IPTU à vista com desconto, paga em prestações, o que ela faz? Ela está comprometendo os outros meses, né? Aquele mês para ela vai ser mais tranquilo, mas os outros meses do ano ficam enrolados. Aí a pessoa fala, poxa, não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para passear, não tem dinheiro para fazer nada. Por quê? Porque ela está pagando dívidas, muitas vezes dívidas pequenas, né? Que se ela tivesse reservado um pouco do 13º ou até o 13º todo para pagá-las, ela teria uma vida mais tranquila, né, no início do ano, certo? Então é a segunda coisa. A gente falou a primeira, quitar as dívidas, a segunda, olhar para frente, guardar o dinheiro. Para esse primeiro lote que vem pela frente, na proa, né? Que é a partir de janeiro. E vem logo no início, né? Logo no início. Janeiro, fevereiro, março, já tem que gastar. Às vezes, mal passa o carnaval, já tem os gastos, né? Aí presente a SIDER, professor, se sobrar alguma coisa, ou como é que é? Eu vou falar do presente, mas vamos lá. O presente, a pessoa tem que primeiro pensar nos objetivos dela, vai traçar os objetivos, o que ela tem que fazer, né? Aí depois, sobrando dinheiro, compra o presente. Às vezes compra o presente mais tranquilo, né? Eu tenho até um caso que eu gosto de falar de uma amiga minha, eu tenho uma amiga minha, que ela estava numa situação bem enrolada mesmo. E aí o que aconteceu? Ela recebeu o 13º, em vez de quitar as dívidas dela, ela comprou um carrinho de bateria para o filho dela, aqueles carrinhos, sabe, que a criança dirige, não sei o quê. A criança encheu o saco do carrinho em 15 dias, 20 dias, encheu o saco, ficou aquele carrinho lá para pendurar roupa, né, que a gente fala, e a dívida dela rolando em cima dela, quer dizer, ela se enrolou toda. Então a gente tem que pensar que presente é lembrança, né? A gente tem que dar uma lembrança, lembrei de você, é uma lembrancinha, dá, né, uma coisinha mais simples, é melhor do que dar uma coisinha mais simples, lembrando a pessoa, né, com amor, com carinho, do que ficar endividado, ficar triste, ficar com problema, ficar preocupado o resto do ano, né? Então a gente sempre fala isso. Presente sim, mas presente levinho, uma coisa que não vá pesar muito no bolso, né? Não vá comprometer, agora, né? Não vá comprometer. Agora a gente tem casos e casos, por exemplo, a pessoa já tem o dinheiro do IPVA, IPTU, etc. Então é fácil pagar, não tem problema. O que ela faz, né? A primeira coisa que ela faz é fazer uma reserva, se preocupar em fazer uma reserva, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então ela pode guardar esse dinheiro. Onde guardar? O que é melhor guardar? Se for um dinheiro que ela, de repente, vai usar, ou seja, uma reserva para qualquer problema, eventualidade, ela precisar usar, o melhor seria a renda fixa, né? Colocar o dinheiro na renda fixa. Por quê? Porque apesar do ganho ser menor, ela a qualquer momento saca, consegue pegar esse dinheiro sem um prejuízo maior, né? Então a pessoa faz uma reserva, né? A gente até fala, tem muitos especialistas que falam assim, olha, faz uma reserva de 6 meses, tenta juntar dinheiro para os 6 meses, que a gente não sabe o dia de amanhã, né? As coisas, trabalho, essas coisas mudam, né? A gente não sabe o dia de amanhã, é legal sempre fazer uma reserva. Então, se a pessoa já tem uma reserva, pelo menos de 6 meses do salário, alguma coisa, que é o que se recomenda, né? O que a pessoa vai fazer? Aí sim, ela vai buscar investir em investimentos de maior risco, né? Por exemplo, um fundo de ações, ou um ETI de Bitcoin, uma coisa assim, que tem um risco muito maior, mas também tem uma possibilidade de ganho muito maior. Mas para isso, ela já tem que ter quitado as dívidas, ela tem que ter, vamos dizer, uma reserva, e aí sim, ok, eu posso alçar novos voos, né? Tem gente que chega, pega o pouquinho que sobra e investe em investimento de alto risco, e aí a possibilidade dela perder dinheiro é muito alta. E o pior, quando ela precisa do dinheiro, ela não pode sacar, ou se sacar, ela perde, porque naquele momento a cota estava baixa, alguma coisa assim, entendeu? Então, essas são dicas importantes para fazer com o 13º. Eu já vi esse tipo de situação. O cara colocou lá no banco, não foi bem orientado, colocou o dinheiro, daqui a pouco ele precisou. Aí ficou às voltas, não dá, porque é aquele prazo pré-estabelecido, né? Como é que chama, professor? Colocou o dinheiro lá e um investimento de 6 meses, 1 ano. Então você não pode tirar antes. E aí dá doideira, né? A pessoa um CDB, um RDB, um fundo de tesouro, que você tem
um tempo, né, mínimo de carência. Se você pegar o dinheiro antes, você pega menos dinheiro do que você aplicou, né? Exatamente. Dos impostos, etc. Exatamente. Então, quer dizer, muita gente faz isso e tem que tomar cuidado, porque além, a gente falou do comércio, mas tem os próprios bancos, né? Eu trabalhei muitos anos em banco. E o que acontece? O banco, ele também sabe que o cliente tem o 13º e fica oferecendo coisas para ele bater a meta. E muitas vezes aquilo não se enquadra na capacidade do cliente, no que ele quer, né? Nos planos que ele tem. Então, o ideal é a gente fazer nossos planos e aí sim utilizar o banco para realizá-los, né? E não ser utilizado pelo banco ou pelo comércio, gastando dinheiro ou colocando no investimento errado, né? E aí, quando a gente precisa do dinheiro, não pode sacar, não pode pegar, ou se pegar, tem um prejuízo, aí, quer dizer, aquele dinheirinho que foi suado, né, custou a chegar, que veio para salvar a gente, acaba virando um motivo de dor de cabeça também, se a gente não aplicar ele certo, né? Com certeza. Dentro desse pacote todo, professor, tem a história do, eu estou com dinheiro aqui, mas eu vou pagar esse PVA todo de vez. Ixi, rapaz, não é melhor pagar aos pouquinhos? Quer dizer, o montante que você vai pagar, às vezes te assusta assim, você fica com aquele apego ao dinheiro, né? E aí o que é que você vai fazer? Você não paga à vista, mas você também não aplicou em alguma coisa, aí você ficou com aquele dinheiro em casa olhando para ele, embaixo do colchão, ainda tem gente que desconfia do banco. Não é uma boa ideia, né? Deixar dinheiro em casa, né? É verdade, dinheiro em casa não rende, né? A gente está vendo aí que a inflação deu mais de 4 pontos acima do que estava previsto, né? Então, quer dizer, a carne aumentou, tudo está aumentando. Então, a gente colocar no colchão é a pior coisa que pode acontecer. Muita gente fica com medo, né? Naquela época, lá, há muitos anos atrás, que a Zélia Cardoso de Mello pegou nosso dinheiro, então fica com medo, inclusive usam isso nas campanhas políticas, né? Olha, o candidato X vai fazer isso, o candidato Y vai fazer aquilo. Uma coisa a gente tem certeza, isso nunca mais vai acontecer no Brasil, porque foi suicídio político de muita gente, né? Então isso nunca mais vai acontecer. Então não precisa ficar com medo, né? Porque o banco é para guardar dinheiro e, claro, tem que ter segurança para guardar dinheiro, né? Os bancos digitais, uma coisa importante é, se a pessoa vai investir no banco digital, preste atenção, porque normalmente as taxas dos bancos digitais são um pouco mais baixas que nos bancos tradicionais, né? Por quê? Já que eles não cobram dinheiro para você fazer algumas transações, eles vão descontar o investimento, ou quando você precisar de algum dinheiro, pegar emprestado, as taxas deles vão ser mais altas, né? Então a pessoa se investe, por exemplo, fica de olho, pode ser que até esteja bom, mas normalmente são mais altas por quê? Porque eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma, né? Vão ganhar dinheiro como? Vão ganhar dinheiro na hora da pessoa investir, cobrando umas taxas mais altas, ou então na hora da pessoa pegar empréstimo, cobrando uma taxa mais alta também, né? Sei. Então, até nesse ponto, os bancos tradicionais são melhores, porque normalmente as taxas deles são melhores para o cliente, porque eles já cobram dinheiro quando a pessoa vai fazer transferência, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou tem aquele famoso pacote, né? O pacote único, que a pessoa paga, que esses bancos digitais não têm. Então a pessoa tem que ficar atenta a isso também. É claro, tem que analisar, né? Não é chegar, é igual comprar, quando a gente for comprar alguma coisa, tem gente que entra na primeira loja e compra, né? É a pior coisa que a pessoa pode fazer. O ideal é a pessoa sempre comparar as coisas, porque sempre acha diferença, e essa diferença é boa para o bolso. Quando você acaba de sair da loja, que dobra a esquina, aí você diz, PQP, puxa vida, uma diferença às vezes enorme, hein? Tá lá na promoção e coisa e tal, e você dançou ali com aquela pressa, com aquela agonia. Às vezes eu caio nessa, meu professor, porque eu sou meio agoniado, eu não consigo. Às vezes é a falta de tempo também, mas não é uma boa coisa, não. Eu já caí nessas aí. Não é bom, não. Já não é bom, não. É bom ter paciência, ir com o tempo, né? Eu ando com o celular tirando foto, vejo assim, essa camisa aqui gostei, tiro uma foto, vou procurar, vamos ver se eu acho em outro lugar, né? Às vezes até uso o próprio Google, né? A gente coloca a imagem lá, hoje... vai achar alguém que está vendendo a mesma camisa. Isso. Quer dizer, hoje em dia a gente tem recursos. Para poder fazer pesquisa. Para se ajudar. A pesquisa é mais fácil. Agora, professor, o senhor falou aí em banco digital, é confiável? Olha, confiável eles são, viu? Não tem nada para reclamar sobre isso. Inclusive é muito bom para aquelas pessoas que fazem aquelas transações
normais, né? Tipo, vou pagar, puxar extrato, transferir dinheiro. É muito bom o banco digital. Mas o que acontece? Ele não cobra, então é muito bom para fazer isso. Agora, quando a gente fala de investimento em banco digital, né? Ou então em empréstimo em banco digital, normalmente, por isso que a pessoa tem que ficar atenta, é a forma deles ganharem dinheiro, né? Então, as taxas costumam ser um pouco mais altas, né? Então, a gente tem que ficar de olho. É claro que tem exceções, às vezes também tem promoções que os bancos fazem. Então, às vezes, eles estão com uma taxa mais baixa que um banco tradicional. Mas é raro, tá? Normalmente, os bancos digitais, como eles facilitam as transações do dia a dia, em que os outros bancos cobram, né? Porque eu sempre brinco, né? Quanto é que o cliente quer pagar de tarifa? Nada. Mas o banco precisa sobreviver, né? Se o banco precisa sobreviver, o banco tradicional ele cobra tarifa. O banco digital, como ele não tem rede, não tem nada, ele vai o quê? Evitar a cobrança de tarifa onde os outros cobram. Mas ele acaba embutindo, né, um pouco da tarifa quando a pessoa faz uma transação, seja de empréstimo, seja de investimento. Acaba a taxa do investimento que ele recebe ser um pouco mais baixa, né? Ou seja, a parte do banco ser um pouco mais alta, o spread bancário, e quando ele pega um empréstimo, também a taxa do empréstimo ser um pouco mais alta. Isso é, vamos dizer, via de regra, mas é claro, tem exceções. A pessoa tem que ficar de olho, né? Comparando, tem um banco X, eu tenho conta no banco X, mas compara a taxa dos outros bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, né? Compara com os bancos tradicionais e vê realmente a taxa está valendo a pena, realmente esse investimento, porque os investimentos são commodities, né? O Banco Central ele autoriza eles. Então, é palavra de quem trabalhou 31 anos em banco, né? Então, os investimentos são commodities, ou seja, troca o nome, mas o investimento em si, ele é mais ou menos o mesmo, tem pouquíssimas diferenças de um para o outro, né? Então, a pessoa, tanto num banco digital quanto num banco tradicional, ela vai achar o mesmo investimento. A questão é, e a taxa? Quanto é que está a taxa real, né? E se a pessoa botar no lápis, ela vai perceber que, normalmente, os bancos tradicionais, para empréstimo e para investimento, eles acabam sendo mais vantajosos, né? Incrível, com né? raras exceções. Pois é, incrível. Incrível que pareça. Agora, professor, a dica de ouro. Algumas empresas oferecem a opção de você receber ou não o 13º em 2 vezes. Outras colocam lá na tua conta e ponto final. Coloca metade lá num determinado período e a outra metade no fim do ano. Tem empresa que paga até adiantado, logo no meio do ano. E tem o banco, como já foi alertado pelo próprio professor Max Bianchi, tem banco que fica ali instigando, insultando. Você tem uma necessidade, já vende seu 13º. Quando a empresa paga, ele chupa logo, que é o consignado, né? Entrou o banco, opa, é meu, tchau. Dá uma dica aí, professor. O que fazer? Por exemplo, se eu não tenho opção de escolher, se eu tenho opção, eu digo, não, eu só quero no fim do ano. Se eu não tenho opção de escolher, caiu na conta. Mesmo que eu tenha algo ali para pagar e tudo mais, vem aquela tentação. Essa é a dica de ouro. Gostaria que o senhor deixasse aqui, porque tem muitos ouvintes nossos, tenho certeza, tem essa dúvida. Ou cai nessas armadilhas. Se a pessoa tem chance de escolher se quer receber de uma vez, é melhor receber de uma vez no final do ano. Até porque, quando é dividido, né, a pessoa recebe uma parte em abril, outra parte em novembro. O que acontece? Em abril, o 13º é bom, até a metade é boa, né? E em novembro a metade é ruim, porque novembro é que tem os descontos. Então, quer dizer, a pessoa até acha que, novembro vem 13º e vem pouquinho, não vem tão... É a metade menor que a gente brinca, né? Então, o ideal é receber, como você falou, receber tudo. Recebe tudo que é melhor, porque qualquer investimento que você fizer, ou o pagamento das suas dívidas, vai ser vantagem, né? Então, quer dizer, é bom receber tudo. Se você não tem opção, né, está dividido, não tem jeito, tem que receber dividido, fazer o melhor com cada parte, né? Sempre buscando quitar as dívidas, né? Aquilo que a gente já falou, quitar as dívidas, investimento em curto prazo, se eu não tenho reserva, se tenho reserva, investimento de longo prazo, ou seja, que eu não possa mexer, possa esperar, né? E aquela história, o 13º é a oportunidade que eu acho do pessoal que é elitista, do trabalhador mesmo, conseguir equilibrar suas contas, né? Então, uma coisa que é uma armadilha que tem, como você falou, do banco quando empresta, eu vou te adiantar o 13º. É a pior coisa que a pessoa pode fazer, por quê? Porque
Porque ela não vai receber 100% do 13º, ela vai receber o 13º menos aquela taxa do banco que ela pagou, né? Então, em vez dela estar acumulando o 13º durante um ano, ela vai ficar durante o ano pagando o 13º que ela adiantou do banco. Então, quer dizer, não é uma boa, né? Eu estou diminuindo ainda mais esse dinheirinho tão suado que eu vou receber, que pode resolver os meus problemas de uma forma melhor, né? É verdade. Então, que todos aproveitem bem as dicas do professor Max Bianchi e que sejam felizes aqueles que conseguiram administrar o dinheiro, que conseguiram chegar até aqui com as contas boas ou relativamente boas. Aqueles que estão com as contas bagunçadas, aí, meu amigo, tenham calma, muita tranquilidade, para que as coisas não fiquem pior ainda. Muita calma nessa hora, né, professor? Muita calma, muita tranquilidade. Ponta do lápis, com certeza. Calculadora. O planejamento pessoal é fundamental que a pessoa faça o planejamento, que entenda, né, que tem as suas dívidas, o que ela tem a pagar, quando ela vai receber as coisas, faça umas planilhas. Uma planilhinha já resolve a planilha de Excel, já deixa tudo melhor, né? Que a pessoa começa a planejar, ou seja, se preparar para, né? Sempre melhor do que, agora eu recebi, o que eu vou fazer? E aí, a pessoa que já recebeu, a maioria acho que já recebeu, ou alguns vão receber agora no início de dezembro, né? O que a gente pode dizer é, se prepare, né? Agora você já recebeu, se prepara para usar com parcimônia, né? Usar com inteligência o dinheiro. Né? Então, quer dizer, é fundamental para a gente ter uma vida melhor, ter uma forma melhor de lidar com a nossa parte financeira, né? Que deixa tanta gente, às vezes, de cabelo em pé, ou até careca, né? De tanto se preocupar com a questão do dinheiro. É verdade. Eu agradeço a oportunidade, agradeço estar aqui com vocês, prazer para mim. Espero, né, ser convidado em outras oportunidades, tá? Um grande abraço para todos, bom 13º, bom final de ano, boas festas. Tudo de bom. Tudo de bom. Nós também agradecemos aqui a participação do professor Max Bianchi, especialista em consultoria empresarial e professor de administração do Centro Universitário de Brasília. Até brinquei com o professor. Eu tenho um amigo do peito, amigo irmão mesmo, colega lá de Feira de Santana, na Bahia, Jorge Bianchi, atua lá na Rádio Sociedade de Feira de Santana, e o professor nos fez lembrar do Max Biancucci, argentino que jogou por aqui também, de rápida passagem, sem lembranças, no Ceará Sporting. Mas o professor Max Bianchi é o nosso orientador para os gastos do 13º. Muito obrigado, grande abraço, professor Bianchi. Grande abraço, muito obrigado, um abraço para todos, boas festas, mais uma vez.